Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, Salmo de número 51. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens que nós vamos fazer só aos domingos, né? Intitulado Oriente-se na Oração. A ideia é que nesse mês de agosto nós passemos o mês inteiro pregando sobre oração, estimulando uns aos outros a oração durante a semana, fazendo orações aqui na igreja. O mês de agosto precisa ser um mês marcante para nós como um mês de oração, um mês em que nós nos dedicaremos à oração. E para isso, nós vamos separar isso em alguns temas durante esse mês, né? Oriente-se na oração, por meio, a ideia de orientar-se, a ideia de uma bússola que nos dá o norteamento. É isso que a oração é para nós. A oração é aquilo que norteia a nossa vida. Às vezes nós estamos indispostos, às vezes a gente não sabe qual a direção seguir, para que lado a gente pende, e por meio da oração o nosso coração encontra rumo, nosso coração encontra direção. E então nós vamos nos orientar, porque a oração ela pode promover diversas coisas para a nossa vida. Por exemplo, a oração ela pode nos direcionar para cima. Quando nós nos envolvemos na busca a Deus. Então você diz assim: eu vou orar essa semana porque eu preciso de mais presença de Deus na minha vida, eu preciso de mais poder espiritual na minha vida, então eu vou me dedicar à oração. Então a oração ela te orienta para cima, porque você toca o céu, você entra no reino dos céus. É um negócio impressionante isso. Quem tem essas experiências de oração, algumas pessoas dizem assim: pastor, olha, chegou um momento que eu achei que eu estava no céu já, que eu não estava vendo quem estava do meu lado, quem estava atrás, na frente, eu só senti o meu coração fervilhar, eu senti um calor dentro de mim. Por exemplo, estamos aí com temperaturas de 10, 9 graus, melhor coisa para esquentar o coração, meu irmão, é orar. Então a oração ela pode te orientar para cima. A oração também pode te orientar para dentro. E como que a oração te orienta para dentro? Por meio da oração, você enxerga quem de fato você é. A oração, eu não estou falando dessa oração coletiva que a gente faz na igreja, porque na igreja é interessante. A oração na igreja, ela é um pouco mascarada, né? Você vai orar na igreja, você muda até a tonalidade da voz, né? Amado Senhor, estamos aqui reunidos no Teu nome, Tu que és soberano, Criador de todas as coisas e tal. E aí você pergunta assim: você ora desse jeito na sua casa também, né? Não, em casa eu não oro assim não, porque em casa só está eu e Deus, então. Só que nessa oração entre você e Deus, o que há de mais profundo, secreto e íntimo no seu coração é revelado. Orações particulares com Deus, ela faz a gente ficar desnudado, a gente se apresenta como é, não tem para onde correr. Só que a oração, ela também pode nos direcionar ou nos orientar para os lados. Como que a oração nos orienta para os lados? Quando nós intercedemos uns pelos outros. Há uma oração individual, há uma oração de busca espiritual, mas há uma oração que você diz assim: irmão, eu vou dobrar o meu joelho agora por essa sua causa, eu vou dobrar o meu joelho agora porque o fulano está doente, eu vou dobrar o meu joelho para orar porque o ciclano está no hospital. Essa oração ou essa orientação de oração, ela nos move para os lados. A gente enxerga o outro, a gente passa para além do nosso egoísmo, para além das nossas superficialidades pessoais. E há uma outra orientação que a oração nos dá. A Bíblia chama de paz de Deus. A Bíblia diz que quando o nosso coração está ansioso, angustiado, quando o nosso coração está descompassado, nós deveríamos entrar para o nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e fazer conhecido de Deus todas as nossas angústias e ansiedades.
Aí o texto diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então essa é a oração da súplica. Súplica e ação de graça, que é aquele momento que você dobra os seus joelhos com o seu coração pesado, e quando você levanta da oração, o seu coração está leve. Uma vez uma irmã comentou comigo, ela falou assim: pastor, um dia eu estava assim, eu já tinha tomado remédio, eu não conseguia, minha cabeça estava, e eu estava desesperado, uma angústia tomando conta de mim, e aí, pastor, eu cheguei à conclusão do seguinte, que a única coisa que eu podia fazer era dobrar o joelho e orar. Ela disse: pastor, eu dobrei meu joelho e orei, e quando eu levantei da oração, a sensação que eu tinha era que eu era outra pessoa. Isso se chama paz de Deus. A paz de Deus, ela não é compreensível do ponto de vista humano. A paz de Deus, ela excede a compreensão humana. Essa é a oração de súplica, de ação de graça. Então hoje, para a gente começar, eu gostaria de conversar um pouco sobre essa oração que nos move para dentro de nós mesmos, que é a oração da confissão, a oração que revela o nosso coração. Por isso nós vamos ler esse texto de Salmo capítulo de números, Salmo não tem capítulo, Salmo 51, Salmo 51, Salmo de Davi. Quero que você acompanhe comigo essa leitura. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. O Salmo de número 51 é um salmo perfeito. Mas eu queria começar a nossa reflexão fazendo a seguinte pergunta: o que é a oração? O que é a oração? Qual é a finalidade da oração? Afinal de contas, qual é o propósito da oração? Por que nós dobramos os joelhos para orar? Algumas pessoas simplesmente interpretam a oração como sendo um momento em que a lista de pedidos é colocada diante de Deus. Então ele começa: item 1, Senhor, me dá isso. Item 2, Senhor, me dá aquilo. Item 3, Senhor, me dá aquilo outro. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá.
Outras pessoas já interpretam a oração da seguinte maneira: a pessoa passa a vida dela sem orar. Segunda-feira não ora, terça-feira não ora, quarta-feira não ora, quinta-feira não ora, sexta não ora, sábado ela acompanha a oração na igreja, domingo ela acompanha a oração da igreja, mas ela não ora. Mas quando o calo aperta, meu irmão, mas é um revestimento de oração, que ele fica até chateado, porque as pessoas não estão orando na intensidade que ele deseja. Qual é o tipo de oração dessas pessoas então? É a oração botão de emergência. Sabe aquele botão de pânico? Aquele botão de emergência que você aperta e a máquina para, a esteira para, a escada rolante para, porque é de emergência. Tem gente que leva sempre a oração nesse sentido. A oração é sempre um botão de emergência. Eu não falo com Deus, eu não converso com Deus, eu não dobro os meus joelhos de momento algum, mas quando o calo aperta, quando a situação fica difícil, quando a situação fica apertada, aí eu começo a orar. Tem uma música antiga, né? Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar, né? O problema é que a pessoa só deixa para o algo novo acontecer quando as coisas foram tomadas pelo algo velho, né? Então, tanto uma situação como outra situação, é um erro a gente pensar que a oração se resume a apenas isso. A oração não pode ser apenas um processo de fala. Eu falo, termino de falar, levanto e vou-me embora. Aí, em algumas situações, parece que Deus faz assim. Quando Deus vai falar, né? Sabe aquelas pessoas que falam bastante? Aí a pessoa fala. Alguns de nós, às vezes, com Deus, fazemos exatamente assim. Nós começamos a orar e falamos. Só que a oração, ela precisa ser um diálogo. E o que acontece num diálogo? Você fala e você ouve. A oração é mais ou menos como é o WhatsApp. Como que funciona o WhatsApp? O WhatsApp ele é diferente de um e-mail. O e-mail, você envia um e-mail. Aí o dia que a pessoa acessar o e-mail, ele vai ler o seu e-mail, ele vai decidir se ele responde o seu e-mail. E às vezes num processo desse demora 8, 10, às vezes 2, 3 dias. O WhatsApp não é assim. O WhatsApp você manda uma mensagem, a pessoa recebe. E ela manda uma resposta. E aí você manda outra resposta. Não é assim mais ou menos que funciona no WhatsApp? A oração, ela precisa ser mais ou menos igual ao WhatsApp. Nós mandamos a mensagem e agora nós aguardamos a resposta. Só que às vezes, quando Deus envia a resposta, ou quando Deus começa a falar com a gente sai, a gente não está mais presente. A gente não está mais ali. E eu já fiz esse exercício de separar, no meu momento de oração, separar um tempo de silêncio. Um tempo de silêncio, meu irmão. É óbvio assim, que dependendo do silêncio, você dá uma agarrada no sono bom. Só que assim, você também não pode esquecer que também através do sono, Deus pode falar com você. Então, de repente, você deu uma cochilada boa, mas foi transportado, sei lá, que nem o Jacó foi, que nem o... né? E aí eu lembro uma vez, nós estávamos em oração no monte, né? Já orei muito em monte, viu, gente? Hoje eu estou mais fraquinho com esse negócio, mas eu subi muito monte para orar. E eu estava lá, meu irmão, agarrado numa oração. E aí, eu não sei como é você, mas eu tenho uma dor aqui na minha lombar aqui, que eu não consigo ficar muito tempo ajoelhado. Então, geralmente, ou eu oro em pé, ou eu me assento mesmo. Dobro as pernas assim e me assento em cima das pernas. E aí eu estou lá, pai, já tinha orado, sei lá, já tinha orado uns 40, 50 minutos. E aí eu resolvi fazer o meu momento de silêncio, né? Momento de silêncio. E aí eu fico ali, irmão. E é interessante porque o momento de silêncio é angustiante. É angustiante, porque você começa a ouvir você mesmo. Quando você fica em silêncio, você começa a perceber tudo o que você falou antes, você começa a perceber. Você fala assim, meu Deus, o que foi aquilo que eu falei? O que é isso que eu estou pensando? A sua cabeça lá não vai parando. Aí eu me lembro, a nossa dificuldade com o silêncio, né? Aí tinha uma irmã orando, a irmã foi passando assim, e ela orando, aí ela passou assim, quando viu a gente agarrado lá no chão,
Ela falou assim: Senhor, desperta, Senhor, do sono, da indolência, Senhor. Desperta esses meninos que vêm para o monte para dormir, Senhor. Eu não estava dormindo, eu só estava em silêncio. Porque a gente tem dificuldade com o silêncio. Uma das disciplinas espirituais da oração é você ficar em silêncio. Ficar em silêncio para encontrar a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus. Às vezes, a gente está ouvindo vozes demais, a gente tem agitação demais, e a gente precisa de silêncio para ouvir o que Deus está falando ao nosso coração. Mas tem uma coisa que a oração faz com a gente. A oração orienta a gente na direção do nosso próprio coração. O que é isso? O que significa isso? Significa que se a oração é um diálogo com Deus, então de vez em quando Deus decide falar para nós, ou decide mostrar para nós quem de fato nós somos. Não é o modelo rebuscado de oração que faz Deus te ouvir mais ou menos. Por isso que as pessoas, elas incrementam a oração. Grandioso, excelentíssimo, maravilhoso, soberano, intocável, transcendente Deus. Porque elas querem de alguma maneira passar a sensação para os outros de que ela tem uma vida de oração muito intensa. Poxa vida, você viu o fulano? Que oração maravilhosa que ele faz. Só que essas coisas não movem Deus, essas coisas não comovem Deus. O que comove Deus? O salmista vai dizer aqui: um espírito quebrantado, um coração contrito. Esse é aquele que faz Deus olhar com o seu olhar de graça, com o seu olhar de misericórdia. E é exatamente isso que o Salmo 51 traz para nós. Esse encontro com o perdão e com a graça de Jesus está presente no Salmo 51. Deixa eu te explicar qual é o contexto do Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo especial, porque ele tem uma história por detrás. Ele é registrado como um salmo de oração, um salmo de súplica, um salmo de confissão. Quem escreveu o salmo? O rei Davi. E o salmo é resultado do quê? O Salmo 51 é resultado de uma conversa que o profeta Natan tem com Davi. Em 2 Samuel capítulo 12. O que aconteceu? Num determinado momento, o povo de Israel estava em guerra. E o que Davi fez? Davi decidiu que não ia para a guerra e decidiu ficar em casa. E Davi ficou em casa e ficou andando, e ele andando pelo seu, que não era bem um palácio, mas andando ali por sua residência real, ele andando, de repente ele olha pela janela e ele avista uma mulher que está tomando banho. Ou o Davi poderia ter feito assim: meu Deus, que isso, misericórdia. Mas o que o Davi fez? Ele ficou olhando. E rapaz, mas que mulher bonita. Quem é essa mulher? Puxa vida. E ficou admirando a mulher. Até que ele faz o seguinte: vou convidar ela para jantar. Eu estou à toa mesmo, o povo está na guerra, eu estou em casa, eu estou tranquilo, eu estou de folga. E Davi vai então e convida Betseba para que venha jantar com ele. E esse processo vai gerar o seguinte: um adultério, porque Betseba é casada. O marido de Betseba é Urias, e Urias está onde? Urias está na guerra, Urias está lutando por Israel, Urias está lutando por Davi. E aí, dessa noite de descoberta ali entre o rei e Betseba, e algumas pessoas dizem assim: ah, mas o rei é muito sem vergonha fazer um negócio dele. Mas Betseba também era. Afinal de contas, quem é casado é a Betseba, né? Quem poderia ter dito assim: não vou não, se você não vir eu vou te matar. Pode matar, que aqui eu sou fiel. Aí, não teve nem essa briga com a Betseba. Quando chamou para jantar, a Betseba falou assim: é hoje. O resultado disso é que um tempo depois, Betseba fica grávida. E manda a notícia para Davi: olha, eu estou esperando um filho. E o Davi pensa: o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, vai dar encrenca isso aqui, vai dar confusão. Essa mulher casada, o que eu faço? Aí o Davi teve uma brilhante ideia. Todos nós temos brilhantes ideias quando nós queremos esconder os nossos pecados. Todas as vezes que nós queremos esconder a nossa transgressão, o diabo vai colocar uma excelente ideia na nossa cabeça. E o Davi pensou assim: já sei, vou mandar trazer Urias,
vou dar uma grande festa aqui. Vou deixar o Urias comer, vou deixar o Urias beber, e depois o Urias vai para casa dormir com a mulher dele. E aí, meu filho, naquela época não tinha DNA, não tinha Ratinho, não tinha, né, esses programas de televisão que faz DNA, não tinha nada disso. O Davi falou, vai passar incólume, vai passar sem ninguém saber, é tranquilo. Só que o Urias, ele é um cara que ele é muito fiel à sua missão. O Urias é um soldado, e um soldado fiel ao seu exército, fiel aos seus companheiros. E quando dizem assim, ô Urias, vai para casa, pai, descansa, vai ter uns dias de folga. O Urias disse assim, longe de mim, beber, comer e descansar, enquanto os meus companheiros estão na guerra, enquanto os meus companheiros estão arriscando a vida. E o que o Urias faz? O Urias senta na porta da casa e não entra. Sentou na porta da casa. Eu fico imaginando o Davi, pai, que desgraçado desse cara, pai, o plano perfeito. Esse miserável não faz o que eu arquitetei, porque a gente é assim, quando a gente faz uma trama para esconder o nosso pecado, quando aquilo que nós planejamos dá errado, a gente fica chateado. Ao invés de ficar chateado com o nosso pecado, nós ficamos chateados porque deu errado o esconder. É mais ou menos quando disseram lá que uma das Copas aí do Brasil, o técnico chegou, botou uma lousa e era Brasil e Rússia, acho que o jogo era Brasil e Rússia, aí mostrou, então, aqui o fulano, você vai entrar aqui, você pega a bola aqui, vai por aqui, e pai, aí vai ser gol, aí nós vamos ganhar esse jogo e tal. Aí disse que um levantou a mão e falou assim, o professor, o senhor combinou isso com os russos? Porque quando a gente faz tramas, quando a gente combina as coisas, quando a gente faz planejamentos, a gente às vezes não considera o quê? Que do outro lado tem uma pessoa. Aí você diz assim, ô Davi, o seu plano é perfeito, porque o Urias vai vir, o Urias vai para casa, depois de uns meses o Urias recebe a notícia de que a mulher dele está esperando um filho, é perfeito, o Urias não vai desconfiar de nada. Só tem um detalhe, Davi, você combinou com o Urias? Não combinou. E aí o que o Urias fez? O Urias sentou na porta e falou assim, eu me recuso a ter um dia de folga enquanto os meus amigos estão em guerra. O que aconteceu? O Davi falou, bom, esse primeiro plano deu errado, vamos para o segundo plano. Ele, ô Urias, vem cá, rapaz, tu é fiel mesmo, cara, você é um cara bom, olha o seguinte, eu vou mandar uma carta e você vai entregar a carta lá para o general lá do exército, lá no fronte da batalha, beleza? Beleza. E o Davi mandou a carta, parafraseando, o Davi mandou a carta e escreveu assim, pega esse miserável e bota ele na frente da batalha. Pensa uma coisa comigo. Quando Urias vai levando a carta, Urias não sabe qual é o conteúdo da carta. Veja a inocência de Urias. Urias está indo de volta para a fronte da batalha. Urias está disposto a entregar sua vida por Israel, está disposto a entregar sua vida pelo rei, mas ele não sabe o seguinte, naquela carta o rei já rifou a vida dele. Então você imagina ele chegando, entregando a carta para o general lê a carta e fala assim, poxa, eu vou ter que bagunçar todo o meu planejamento aqui. E tem que tirar um cara que estava lá, vem para cá, o outro que vem para lá, para encaixar Urias lá. E o que acontece com Urias? Urias morre. Urias morreu no fronte da batalha. O Davi pensou, agora está tranquilo. O meu pecado está escondido para sempre. Só que voltamos à velha história. Esqueceu de combinar com os russos. Porque ele poderia até ter combinado com Urias, poderia até ter combinado com o general, mas ele esqueceu de combinar com aquele que tudo vê, com aquele que tudo sabe, e com aquele que não coaduna com a injustiça, aquele que não convive com o erro, aquele que não caminha junto com o erro. E aí o que o Senhor faz? Chama o profeta Natan. Você vai mandar um recado para o Davi. Você imagina o seguinte, o profeta pensando assim, eu vou morrer hoje. Veja que ele vai contar toda uma historinha, né, para dar uma maciada na carne, né? Ele não chega lá, é o seguinte, o Senhor mandou falar o seguinte, aquilo que você fez é errado, é para você se arrepender. Ele não faz isso. Tem que ir, Senhor, tem que ir. Então ele chega lá. Ele chega lá e vai contar uma história para Davi. Ó, meu rei, um homem, tal, tinha isso, pá.
Ele só tinha uma ovelhinha. E ele cuidava daquela ovelhinha com tudo que ele tinha, porque aquilo era a preciosidade dele, era só o que ele tinha, etc, etc. Vem um outro homem e leva a ovelhinha dele e tal, tal, tal. O que a gente faz com esse cara? Aí o Davi falou assim, mata? Mas é agora, quem é o cara? Fala o nome dele, fala o nome dele. Eu não vou aceitar uma injustiça dessa, eu não vou aceitar uma coisa errada dessa. Pode falar o nome dele que nós vamos matar ele hoje. Aí o Natan fala, pois é, esse homem é o Senhor. Se você ler o texto de 2 Samuel, capítulo 12, o Davi poderia ter mandado de fato matar Natan, só que Davi, ele tem um coração quebrantado. Davi tem um espírito quebrantado, Davi tem um coração contrito. No mesmo instante caiu a ficha no Davi, e o Davi falou assim, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor, eu tentei esconder. E aí, gente, deixa eu te falar uma coisa, sempre que você pecar, e que você tentar esconder o pecado, você vai dobrando o pecado, você vai pecando cada vez mais, pecando, porque é uma mentira, você precisa contar outra mentira, para guardar outra mentira, que conta outra mentira, que conta outra mentira, que conta outra mentira. O dia que descobrirem a verdade, meu irmão, é um estrago, cara, aqueles dominó que vai caindo assim, era melhor ter confessado na primeira, porque você constrói um castelo de mentira que desmorona, e é isso que está acontecendo com o Davi aqui. Aí o Davi resolve dobrar os joelhos diante do Senhor. E quando o Davi dobra os joelhos diante do Senhor, o Davi faz essa oração, que é o Salmo de número 51. Ó Senhor, compadece-te de mim, porque eu pequei contra o Senhor. Existem 3 lições que eu gostaria de tirar desse texto, ou 3 orientações que esse texto nos dá, a respeito dessa oração de confissão. Primeiro, antes disso, deixa eu te dizer uma coisa, todo pecado, ele não é um pecado contra o outro, todo pecado é uma transgressão contra Deus. Então preste bem atenção nisso, você pode até esconder o pecado do outro, o problema é que o outro não é o agente principal do pecado, o agente principal, aquele que é principalmente atingido pelo nosso pecado é o nosso Deus, e do nosso Deus a gente não esconde. Do nosso Deus, o nosso pecado, ele está latente, ele está visível. É por isso que Davi, ele começa dizendo, eu pequei contra ti, Senhor. Não adianta tentar esconder, não adianta, eu achei que eu só poderia esconder do meu reino, que eu só poderia esconder das pessoas que estão à minha volta, mas eu me esqueci do seguinte, o meu pecado é contra o Senhor, e contra o Senhor não tem como eu esconder. Então a primeira orientação que esse texto nos dá a respeito da oração é a orientação do reconhecimento. Os primeiros 6 versículos, ele vai dizer, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele apela para a bondade de Deus. Porque quando Davi diz assim, eu sei o que faço com esse cara tem que morrer. E o Natan vira para ele e diz assim, esse cara é você. No exato momento Davi sabe, Deus pode me matar, é agora. Essa é a minha sentença é uma sentença de morte, aquilo que eu fiz é uma sentença de morte, só que o que Davi está fazendo? Ele confessa o pecado, mas ele está apelando para a bondade de Deus. Não adianta a gente tentar esconder aquilo que a gente é, não adianta a gente tentar fingir que nada aconteceu. Nós não escondemos os nossos pecados dos outros, nós escondemos os nossos pecados de Deus. Nós tentamos esconder os nossos pecados de Deus. E quando Davi reconhece isso, ele diz, eu conheço as minhas transgressões, eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi sabe de uma coisa, o pecado contra Deus é terrível. E ele sabe que só a misericórdia de Deus pode livrá-lo da condenação. E nesse momento é preciso reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer quem é você. Quem é você? Algumas pessoas dizem que nós só sabemos quem de fato nós somos quando nós estamos sozinhos dentro do quarto com a porta fechada. Todos nós simulamos o que somos. As pessoas dizem assim, eu não conheci o pastor Samuel. E você nem vai conhecer, você conhece de mim o que eu deixo você conhecer.
Quem de fato me conhece, quem de fato sabe quem eu sou, não é nem minha mulher, é Deus. É só Deus que conhece você e você. Porque no íntimo do nosso coração a gente sabe o que a gente é, a gente sabe o que a gente faz, mas quando nós saímos dessa escuridão, quando a gente sai do quarto fechado, a gente finge, a gente esconde. Deixa eu te dizer o que você é, o que eu sou. Nós somos miseráveis pecadores. O que Davi vai dizer é: em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você já nasceu pecador, e você vai continuar pecador. E se não for a graça e a misericórdia de Deus na sua vida, você vai ser destruído pelo pecado que você comete. Aí a gente pode usar aquela expressão antiga que tinha, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Você peca porque você é pecador, ou você é pecador porque você peca? Veja que as duas coisas, elas não podem se igualar, elas são completamente diferentes. Se você é pecador porque você peca, então na verdade, se você parar de pecar, você deixa de ser pecador. Só que o que a Bíblia diz é que você peca porque você é pecador, porque você nasce já gerado nesse pecado, e se não é a misericórdia, a ação misericordiosa, a ação bondosa de Deus, você está completamente perdido. Eu vou te dizer uma coisa: se Deus tirar por apenas um segundo a mão de graça e bondade dele da sua vida, você é capaz de fazer as coisas mais absurdas do mundo, mais terríveis do mundo. Às vezes a gente assiste a televisão, a gente vê aqueles caras na televisão e você diz assim: meu Deus, como ele pôde fazer aquilo? Se Deus tirar a mão de você por um segundo, você faz coisa pior. Por quê? Porque você é pecador na sua origem. Porque aquilo que você faz é pecado, aquilo que você faz é pecar, e você satisfaz o seu desejo de pecar, pecando. A gente dorme pecando, a gente acorda pecando, a gente anda na rua pecando. Só que tem um detalhe: quando nós reconhecemos quem nós somos, não adianta a gente achar que a gente é bonzinho, que a gente é legalzinho. Quando a gente descobre de fato quem nós somos, isso nos coloca de joelhos diante de Deus, e de joelhos em confissão: Senhor, eu sei quem eu sou, Senhor, eu sei o pecado que me atinge, Senhor, eu sei aquilo que eu fiz que transgride diante do Senhor, e Senhor, por favor, Senhor, usa da sua misericórdia, usa da sua graça, porque se não for a sua bondade, Senhor, eu sou destruído. As causas, o salmista vai dizer que as causas de não sermos consumidos é as misericórdias do Senhor. Isso nos leva à segunda orientação que esse texto nos dá. É que é uma orientação pela graça e pelo perdão de Deus. A partir do versículo 7, Davi suplica: purifica-me com isopo, e eu ficarei limpo. O Davi começa a oração, no versículo 1, ele começa a oração pedindo misericórdia. Depois que Davi reconhece o seu pecado, depois que Davi reconhece quem ele é, depois que ele reconhece que o seu pecado é mal diante do Senhor, ele reafirma a sua súplica por perdão e pela graça de Deus. Ele começa dizendo: Senhor, purifica-me com isopo, e eu ficarei limpo. Eu acho que essa é uma das orações mais poderosas que nós podemos fazer. A oração que reconhece o nosso estado de pecado. A oração que apela dentro desse estado de pecado. A oração que apela para a graça e para a bondade de Deus. Todos nós somos implacáveis em justiça para lidar com o pecado dos outros. Todos nós somos tardios em encarar os nossos próprios pecados.
Esses dias uma pessoa fez um negócio para mim, e eu fui tomado de uma raiva, cara. Eu falei assim, podia acontecer isso. Aí, uns segundos depois, assim, eu pensei assim, eu já estive nessa situação. E quando eu estive nessa situação, a última coisa que eu queria que fizessem era o isso. O escritor aos Eclesiastes, ele vai dizer assim, quando você ouvir alguém falando mal de você, lembre-se que você também já falou mal de alguém. Quando você ouve que alguém falou mal de você, você é tomado por uma raiva. E você diz assim, eu vou tirar satisfação, não é possível, ele vai ver só quem ele pensa que é. Aí quando você já entra na carnalidade, você fala assim, o meu nome não é osso para andar na boca de cachorro. Aí o Salomão diz assim, e quando você também andou com os ossinhos dos outros na boca? Sabe o que significa isso? Graça e perdão se mede com graça e perdão. É isso que o salmista está dizendo, Senhor, eu preciso do perdão e da sua graça. Porque quando nós apelamos para a graça e o perdão do Senhor, além do que nós somos, fica evidente o que nós fazemos. Porque para você apelar para a graça e para a bondade do Senhor, você precisa deixar claro quem você é. Senhor, eu sou esse cara aí mesmo. Você quer ver um exemplo? Uma das orações mais difíceis que a gente tem para fazer é reconhecer as nossas falhas de caráter. Por exemplo, uma vez uma pessoa conversando comigo falou assim, pastor, eu falo logo, eu sou fofoqueira mesmo. Eu fofoco mesmo, pastor. Falou para mim, eu vou contar para os outros, e é assim mesmo, vou fazer o quê? Então você já sabe, né? Não conta nenhum segredo, vou ajudar a irmã a pecar, né? Não conta nenhum segredo, né? Só que a maioria de nós, nas nossas orações, nós não comentamos essas coisas com Deus. Senhor, transforma meu coração, Senhor, porque eu sou mentiroso. Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não aguento passar um dia sem contar uma mentira. Senhor, renova meu coração, porque eu sou invejoso, Senhor. Eu não aguento ver alguém conquistar alguma coisa e eu fico tomado de inveja, Senhor. Muda meu coração. A gente não faz essas orações, mas quando a gente não faz essas orações, ao mesmo tempo a gente está dizendo o seguinte, Senhor, o perdão e a sua graça para mim é indiferente, eu não preciso. Eu me viro, eu me resolvo. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus e dizemos assim, Senhor, eu sou fofoqueiro, eu sou invejoso, eu sou mentiroso, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, só o Senhor pode mudar a minha vida, só o Senhor pode mudar meu coração, só o Senhor pode me transformar, e eu apelo hoje em nome de Jesus para o perdão do Senhor, para a graça do Senhor. Porque às vezes nós precisamos reconhecer, sabe o quê? Por exemplo, quando a pessoa é mentirosa, ele tem que reconhecer diante de Deus que a mentira dele já prejudicou alguém. Quando a pessoa é invejosa, ela precisa reconhecer diante de Deus que a inveja dele já prejudicou alguém. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu já fiz isso. Senhor, me perdoa porque eu já falei mal. Senhor, me perdoa porque Senhor, me perdoa. Quando a graça e o perdão de Jesus é vivido em nossa vida, nós somos devolvidos à presença de Deus. É devolvido para nós a alegria da salvação. Olha o que o salmista diz. Ele diz no versículo 12, restitui-me, Senhor, devolva-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Quando nós vamos fingindo o nosso pecado, escondendo o nosso pecado, a gente não dobra os joelhos, a gente não confessa, nós vamos ficando longe de Deus, vamos ficando longe de Deus, vamos ficando longe de Deus, vamos ficando longe de Deus. Tem gente que fica longe de Deus dentro da igreja, e não é porque a igreja está fria, não. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, essa igreja nossa aqui está muito fria, e o senhor precisa fazer alguma coisa, essa igreja está muito fria. Eu falei, rapaz, eu pensei mesmo, irmão, vou comprar uns aquecedores, vou meter uns aquecedores nessa igreja aqui, só ver gente tirando cachecol, está frio, vamos esquentar. Por quê? Porque eu sei, que o que ele está falando para mim não é avisando que a igreja está com... deixa eu falar um negócio para vocês, gente. A não ser que o pastor seja muito sonso. Todo pastor sabe o que tem de errado na igreja dele. Todo pastor sabe o que tem de errado na igreja dele.
Você não precisa ficar preocupado, não. O pastor sabe. A não ser que o pastor seja para lá de Bagdá, mas ele não está nem aí para a igreja. Mas todo pastor sabe. Ele sabe a fresa espiritual, ele sabe quem são os fofoqueiros, ele sabe quem são os mentirosos, ele sabe quem são os encrenqueiros, ele sabe com quem conta, com quem não conta. O pastor sabe disso, gente. Não tente ludibriar o pastor sabe, ele sabe. O que ele vai fazer do que ele sabe aí é outra história, mas ele sabe. Só que observe o seguinte, às vezes, não é o contexto geral, às vezes é o contexto pessoal. Você está tão mergulhado no seu pecado que você está se afastando de Deus, e no se afastar de Deus, você fica arrumando as desculpas. Ao invés de você reconhecer, eu estou me afastando de Deus porque a minha vida está desse jeito, você vai arrumando desculpas. É sempre os outros, é sempre os outros, é sempre os outros, é sempre os outros. No dia que você reconhecer, a sua vida é transformada. Porque no dia que a gente reconhece o nosso pecado diante de Deus, o diabo fica mudo. A gente cala a boca dele. Porque o diabo é disso, né? Ele fica assim, você vai lá? Eu vou contar aquele negócio lá que você fez. Aí você, ai meu Deus do céu. Deus me livre, se ele conta, meu Deus, Pois é, miserável. Se o diabo está acusando você, você devia confessar isso diante de Deus. Porque no dia que o diabo chegar e falar assim, se você fizer, eu vou contar, hein? Você diz assim, já contei, e já contei para o eterno. Você resolve com ele lá, ó. É ele que tranca a sua língua, seu sem vergonha. Ele também. Só que a gente fica fingindo, a gente fica guardando. Uma vez, você quer ver um exemplo? Pessoas que são legalistas demais, geralmente tem um pecadinho escondido. Geralmente, irmão. Isso eu falo do ponto de vista bíblico e do ponto de vista prático. Eu sempre lidei com pessoas legalistas, eles sempre têm alguma coisa escondida. Qual que é a ideia? Ele muda o foco. Ele pensa assim, eu vou mirar para lá, que aí ninguém me olha, ninguém me vê. Chega na reunião do conselho, então, para acontecer isso. Não, tem que acabar. Nossa igreja não pode ter isso. Onde já se viu? Como se Deus precisasse de gente para defender a honra dele. Já viu gente assim? Porque tem o filho de Deus, né? Mas tem aquele que quer ser o pai de Deus. Ele quer defender Deus, ele quer guardar Deus, ele quer fazer tudo. Como se Deus precisasse dessas coisas. Meu irmão, pode dar uma pressionadinha. Se você apertar, vai apertando. Uma hora canta. E você fala, é isso. Não adianta esconder. O que nós precisamos fazer é nas nossas orações suplicar pelo perdão e pela graça de Deus. O que restaura a nossa vida é o perdão e a graça de Deus. O que restaura a nossa vida é o pecado confessado em oração. O que restaura a nossa vida é vida de oração com Deus. O que restaura a nossa vida é sinceridade diante de Deus. E por último, para a gente encerrar. A orientação pela restauração. Versículo 17, o salmista vai dizer assim, o Senhor não se agrada de sacrifícios. O que o Senhor se agrada? O Senhor se agrada de um espírito quebrantado e de um coração contrito. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, como você está fingindo e você não quer confessar o pecado, você não quer dizer o que de fato é, aí você muda o sistema, você começa a querer agradar a Deus. Irmãos, nós vamos orar 3 horas no monte, aí você fala assim, eu vou orar 10. Deus, é 10 horas no monte. Irmãos, o monte foi cancelado porque está 3 graus. Aí ele fala assim, agora é que eu vou, que o sacrifício vai ser maior. Deus tremendo, esse povo não é crente, mas eu vou, porque eu sou crente. Olha, eu vou falar um negócio para você, irmão. Vou falar um negócio para você. O salmista está dizendo aqui, Deus não se agrada de sacrifícios. Pastor, eu gosto de ir de madrugada, porque de madrugada o sacrifício é maior. Você não precisa fazer isso. Deus não pediu para você fazer isso. Porque Deus não pediu para você fazer sacrifícios. O sacrifício já foi realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício vale por todos os sacrifícios. O que agrada a Deus não são os sacrifícios que você faz. O que agrada a Deus, o salmista está dizendo, é um espírito quebrantado, um coração contrito.
É um coração que chora de joelhos diante de Deus. É um coração que sabe quem é. É um coração que suplica pela graça e pelo perdão de Deus. Quando isso acontece, aí você é restaurado. E sabe o que acontece quando você é restaurado? Você volta para a adoração. Você volta para a presença de Deus. Olha o que o salmista vai dizer nos últimos versículos. Ele diz assim: abre o Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu daria ao Senhor. O Davi diz assim: Senhor, se o Senhor gostasse dos sacrifícios, eu ia dar os melhores sacrifícios que o Senhor podia ter, e estava resolvido minha vida, mas o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada dos holocaustos. Versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não o desprezas, não os despreza, ó Deus. Aí ele termina no 18: faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, olha o versículo 19, ele completa: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão os novilhos. Ele está dizendo o seguinte: quando você suplicar, reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua condição, suplicar pela graça e a misericórdia, o perdão de Deus, Deus restaura você, e quando Ele restaura você, você pode de novo ser levado para a presença dEle. Aí, meu irmão, a música que você canta, Deus se agrada. Aí, a sua oração no monte, Deus se agrada. Aí, os seus momentos de vigília, Deus se agrada. Aí, os seus momentos de joelho no chão, Deus se agrada. Aí, os seus momentos de intercessão, de súplica, Deus se agrada. Por quê? Porque você é um espírito quebrantado, você é um coração contrito. O que é um espírito quebrantado e um coração contrito? É alguém que dobra os joelhos sabendo que se não é a bondade de Deus, ele é consumido. Alguém que se apresenta diante de Deus com sinceridade de coração, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode me destruir, porque o meu pecado não condiz com a santidade do Senhor. Mas, Senhor, na infinitude da sua graça e da sua bondade, perdoa o meu pecado e me permita, Senhor, adorar-te de todo o meu coração. O salmista vai dizer assim, que se Deus tocar os seus lábios, perdoar os seus pecados, então sabe o que ele ia fazer? Ele ia conversar com os outros pecadores e explicar para os outros pecadores que eles também deveriam se arrepender dos seus pecados, porque quando os pecados são perdoados, a vida é restaurada. Portanto, meu irmão, minha irmã, que você ore a Deus com sinceridade, reconhecendo quem você é. Não tenta rebuscar a oração. Não tenta botar palavra difícil na oração. Tem umas palavras que a gente fala na oração que nem a gente sabe o significado delas. Só para ficar bonito, só para ficar rebuscado, aveludado. Não, não. Deus prefere um coração sincero. Deus prefere um coração quebrantado. Que talvez nem saiba conjugar o verbo no passado, no presente ou no futuro. Mas um coração que ora por Ele só. Às vezes as nossas palavras, elas são insuficientes. Aí é só um coração contrito, só um espírito quebrantado, que faz Deus ouvir uma oração. Segundo lugar, ore com sinceridade, reconhecendo o que você faz. Meu irmão, você é pecador. Quanto mais rápido você reconhecer que você é um pecador, mais rápido a graça e a bondade de Deus vai tirar você do meio do pecado e colocar você no meio da justiça de Deus. Quanto mais você fingir que não é, mais o seu pecado se avoluma, mais o seu pecado cresce. Mas quando você reconhece o que você faz, a aproximação de Deus, ela é acelerada. E o pecado perde domínio sobre você. O diabo perde domínio sobre você. Deixa eu só dar uma palavra sobre isso. Não é você falar assim: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. Como se fosse um pacote de telefonia celular que a gente contrata. O que vem no pacote? O pacote vem isso, isso, isso. Olha, nessa oração aí, o que vem no pacote? Você pode pedir por alguém, você pode pedir pelos seus pecados coletivos. Não, irmão.
Começa a orar, reconhecendo o que você faz, mas começa a nominar. Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu sou fofoqueiro. Senhor, eu sou ladrão, Senhor. Senhor, eu sou assassino no meu coração. E tem uns que é assassino mesmo na faca. Eu sou assassino. Senhor, eu sou invejoso. Senhor, reconheça o que você faz e peça perdão pelo que você faz. Quando você reconhece e pede perdão, Deus restaura você. E por último, ore com sinceridade, reconhecendo que só Deus pode restaurar a sua vida. Quem pode restaurar você? Não são os sacrifícios. Quem pode restaurar você não são as ofertas que você possa dar. Quem pode restaurar você não são os fingimentos, não são as máscaras que a gente usa. Quem pode nos restaurar? Somente Deus. É por isso que a nossa oração é a oração de Davi. Senhor, na sua bondade e na sua misericórdia, perdoa, Senhor, os meus pecados. Restaura em mim, Senhor, restitui em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Toca os meus lábios, Senhor, purifica-me, Senhor, para que eu seja limpo novamente, porque só o Senhor tem o poder de realizar isso em minha vida. Amém? Eu queria te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. E nesse momento de oração, eu queria que você fizesse por você uma oração pessoal. Hoje nós, nesse primeiro momento de oração, eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente. Eu gostaria que você iniciasse hoje uma trajetória na sua vida de ser intercessor por sua própria condição diante de Deus. Confessa, meu irmão, os seus pecados. Confessa os seus desejos. Confessa as suas fraquezas diante de Deus. Confessa, meu irmão. Não adianta você fingir. Sabe, é igual aquelas pessoas que vivem chamando a gente para tentar resolver o problema do casamento. E aí eles dizem assim, não, pastor, faz uma campanha aqui. 7 semanas de campanha aqui resolve. Não resolve. Porque são decisões que precisam ser tomadas. Porque são confissões que precisam ser realizadas. Porque são intercessões pessoais que precisam ser feitas. Então não adianta tapar o sol com a peneira. Às vezes nós precisamos dobrar os joelhos e reconhecer: Senhor, o meu estado é esse. Senhor, a minha situação é essa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar, e o Senhor pode me limpar, o Senhor tem o poder de me restaurar, e eu te peço, Senhor, me restaure, muda a minha história. Eu convido você a fazer essa oração comigo, e eu queria que você fizesse essa oração dobrando os seus joelhos. A gente faz poucas orações aqui na igreja que nós dobramos os joelhos, mas essa oração pessoal, eu queria que você dobrasse os seus joelhos. Eu queria que você orasse de joelhos, pedindo para Deus, colocando a sua vida diante de Deus, colocando o seu coração diante de Deus e dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu coração. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me levantar dessa oração completamente restaurado e completamente transformado, Deus. Vamos dobrar nossos joelhos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluias, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, da Tua presença, Jesus. Depois de ouvirmos a Tua palavra, depois de lermos a Tua palavra e de entendermos, Senhor, com clareza no nosso coração aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Pai. E aqui estamos nós diante da presença do Senhor, ó Deus. Aqui estamos nós, ó Pai, de joelhos diante do Senhor, ó Pai. E a nossa oração de joelhos diante de Ti, Senhor, é em reconhecimento, Deus, que nós não temos condições, ó Pai, de resolvermos os nossos próprios problemas. Nós não temos condições de resolvermos os nossos pecados, ó Deus. Se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia do Senhor, nós seremos destruídos, nós seremos consumidos. Por isso nós estamos aqui, Senhor, em tonalidade de humilhação, ó Deus, de joelhos diante de Ti, Pai. Porque nós reconhecemos, Senhor, que pecamos contra Ti, ó Deus.
Reconhecemos que os nossos pecados carregam o nosso coração. Reconhecemos que o nosso pecado, eles pesam a nossa alma, pesam o nosso espírito, ó Deus. Mas a tua palavra nos instruiu hoje que o Senhor se agrada de um coração contrito, de um espírito quebrantado, Senhor. E nós estamos de joelhos diante de Ti, suplicando em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós o Teu perdão e a Tua graça, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, que o Senhor renove sobre nós a misericórdia do Senhor, a graça e bondade do Senhor, Pai. Que o nosso pecado não seja maior do que a bondade do Senhor. Que o nosso pecado, Senhor, não seja mais poderoso em nos afastar de Ti, do que a graça e o perdão do Senhor sejam poderosos em nos aproximar de Ti, Jesus. Reconhecemos quem somos, Pai. Somos pecadores, Jesus. Eu sou o pastor dessa igreja, eu sou pecador, Jesus. Os diáconos dessa igreja são pecadores, Jesus. As diaconisas dessa igreja são pecadoras, Jesus. Os presbíteros dessa igreja são pecadores, Jesus. Os membros dessa igreja são pecadores, Jesus. Aqueles que frequentam essa igreja são pecadores, Jesus. Aqueles que visitam essa igreja são pecadores, Jesus. Nós reconhecemos o que somos. Mas ao olharmos para a cruz do Senhor, ao olharmos por sua bondade, olharmos para a sua graça, Jesus, nós conseguimos enxergar o que podemos ser no Senhor. Conseguimos enxergar a justiça do Senhor sobre nós, nos tirando das garras do pecado, nos purificando novamente e nos colocando de volta à presença do Senhor. E é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, sermos devolvidos, ó Deus, à presença do Senhor. Não afaste de nós a Tua presença, não vire as Suas costas para nós, Senhor. Porque nós sabemos que se o Senhor tirar a mão de nós por 1/10 de segundo, a nossa vida degringola, Pai. Pelo contrário, Jesus, perdoa-nos, Pai. Purifica-nos, Jesus. E aceite, Pai, se relacionar conosco, por meio da Sua graça, por meio da Sua bondade. Nos faça uma igreja que reconhece o pecado, mas nos faça uma igreja, Senhor, que caleja os seus joelhos, clamando pelo perdão e pela graça do Senhor, pela restauração do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos cantar em nome de Jesus. E depois que nós